Educação à distância, mudando realidades. Olá, estudante! Seja bem-vindo à nossa aula de número 5. Vamos falar hoje sobre fontes de financiamentos, negócios e arranjos produtivos e constituição de empresas. Mas antes de nós entrarmos neste assunto, eu gostaria de saber se você já começou a preencher o seu plano de negócio. Lembra que falamos na aula passada que este plano de negócio é um documento bem detalhado, bem minucioso, leva tempo para fazer, né? Então a sua prova já está disponível, já está com você na unidade 4, para que você comece a preencher. Claro que você só vai postar no AVA dentro do prazo determinado, né? E depois da unidade 6, tem uma unidade para você postar a sua prova, mas apenas dentro do prazo determinado no calendário acadêmico. Porém, você já pode sim estar fazendo, né? E eu espero que você já tenha começado a preencher, tá bom? Porque vai levar um pouquinho de tempo para fazer tudo, tá? O objetivo da nossa aula hoje é conhecer as principais fontes de financiamento, explicar os arranjos produtivos locais, apontar as questões legais para a constituição de empresas. Então, pegue seu papel, sua caneta, comece a fazer as suas anotações, ok? Porque esse assunto também é de extrema relevância. Vamos falar então sobre as fontes de financiamento, tá? Como que eu faço, professora, para conseguir um financiamento para minha empresa, né? Lembra que eu falei para vocês que tem pessoas que às vezes para abrir um negócio já entra num empréstimo. Isso não é a melhor situação, não é o melhor cenário, tá? O ideal é que para abrir uma empresa, um empreendimento, você já tenha um capital próprio, guardado, de repente investido, e aí você resgata para que você possa então abrir o seu empreendimento, mas não já entrar numa dívida, né? É preciso que haja aí muito controle, tá? Para que você consiga, então, se a situação, a sua realidade é essa, você precisa, então, de um planejamento muito bem feito para que você consiga administrar bem essa situação. Claro que quando você abre um empreendimento, abre uma empresa, novas dívidas serão feitas, novas despesas surgirão, tá? Aluguel, energia, internet, funcionários, enfim. Então, é preciso que tenha tudo muito bem controlado, tá? E para que você consiga um financiamento, a primeira coisa que os bancos pedem e outras fontes de financiamento também vão pedir é exatamente o plano de negócios. Por isso é importante também que a empresa faça, né, tenha esse documento, tá? Lembra que no plano de negócios nós temos ali um tópico específico do planejamento financeiro? Então, lá nesse ponto consta o balanço patrimonial, tá? E fluxos de caixa são informações financeiras que mostram como está a saúde do seu negócio, como está a saúde do seu empreendimento. E é essa informação que o banco precisa para saber se você vai ter capacidade, se a sua empresa vai ter condições de honrar com este financiamento, tá bom? Por isso que é importante que você apresente o plano de negócios. Professora, quais são então os tipos de financiamento que a gente pode ter? As fontes de financiamento. Economia pessoal, né? Famílias, amigos. Então, como que eu consigo essa economia, esse capital? Muitas pessoas vendem aí alguns bens, vende uma residência, vende um veículo, né? Guarda esse valor para fazer o investimento na empresa. Venda de imóvel, né? Outros utilizam aí o FGTS, trabalha numa empresa há muitos anos e tem ali um valor bem relativo de FGTS guardado, então utiliza também. Outros utilizam o cartão de crédito para um financiamento de curto prazo. Esta parte do cartão de crédito eu podia ter colocado em vermelho. Por quê?
Qual o perigo de você utilizar o cartão de crédito como uma fonte de financiamento? Vocês com certeza sabem que o cartão de crédito possui um maior juros, né? Um dos maiores juros do mercado, né? O crédito rotativo é extremamente elevado os juros. Então, se você entrar no cartão de crédito para conseguir um financiamento, né? Utilizar o limite do seu cartão de crédito para bancar a sua empresa, o seu empreendimento, é preciso uma atenção assim redobrada, porque é necessário pagar o cartão de crédito mensalmente no seu valor total, porque se você pagar o mínimo, vira uma bola de neve, os juros é extremamente elevado e isso, sem dúvida, prejudica muito o seu empreendimento, o seu negócio, tá? Vai diminuir consideravelmente o seu lucro. Então, muita atenção se a opção for cartão de crédito, utilizar o limite do cartão de crédito para financiamento do empreendimento. O ideal é que você tenha uma reserva de capital, venda de um imóvel, venda de um carro, alguma coisa para poder começar o seu investimento. Mas existe também, não sei se você já ouviu falar, no investidor anjo. Tá? Que é um investidor anjo, professora? É um capitalista de risco que busca alternativas para obter melhor rentabilidade para seu dinheiro. Por que ele é um capitalista de risco? Por quê? Porque ele entra para investir na sua empresa, mas ele já mensurou o risco, ele já calculou o risco que ele está correndo ao fazer isso. Tem um programa na televisão que, agora eu não recordo o nome, mas talvez você lembre, que as pessoas apresentam a sua proposta, a sua ideia, né, apresentam o seu empreendimento e ali tem vários capitalistas que assistem aquela apresentação e ali eles decidem se entram com investimento ou não na sua ideia, tá? Na sua empresa. Então, esses são os investidores anjos, né, que a gente fala, tá? Então, eles analisam, estudam, mas eles estudam o quê, professora? Eles estudam o seu plano de negócio, tá? Ele analisa o plano de negócio profundamente, cada etapa dele. E ele gosta de negócios baseados em inovação, algo diferente, algo que não existe no mercado, inovador, tá? E ele não se envolve com a gestão do negócio. O investidor anjo, ele apenas investe, ele conhece a sua empresa, ele conhece a tua proposta, a tua ideia, e daí ele analisa se é algo inovador, se é algo que vai trazer um retorno para ele, um retorno positivo, né? Se vai fazer o seu dinheiro render, né? O dinheiro que ele vai estar investindo na tua empresa vai render. Então, esse é o investidor anjo, mas ele não vai administrar a sua empresa. Ele não vai estar lá diariamente na sua empresa falando, olha, o preço desse produto tem que aumentar, tem que ser tanto. Olha, você tem que reduzir o valor do salário do fulano de tal, porque está muito alto. Ele não se envolve em questões administrativas, ok? Ele apenas investe e espera aí esse retorno. Mas para ele decidir investir é porque ele já estudou muito bem o seu plano de negócios, ele já analisou todos os riscos que ele está correndo, tá? Capital e fundo perdido. São programas governamentais com foco em projetos inovadores, fornecem dinheiro não reembolsável, como, por exemplo, FINEP, que financia estudos e projetos, né? O foco no projeto com diferenciais e novidades para o mercado, tá? Então, o FINEP aí é do governo, né? Governo federal, e ele financia projetos que são diferenciados, projetos que são inovadores. As pessoas concorrem, se inscrevem e apresentam os seus projetos. E aí, então, aquele projeto que for selecionado, né, como um projeto inovador, um projeto que realmente é diferenciado, recebe uma bolsa de investimento para que a pessoa consiga, então,
desenvolver aquele produto, né, do projeto que está ali no papel. Então, é assim que trabalha o FINEP. E o CNPq, que é um Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que tem foco no quê? Na capacitação de pesquisadores, tá? Então, o CNPq é uma fonte de financiamento que investe em pesquisadores, pessoas que gostam de pesquisar, de estudar, né? Recentemente, com essa situação da pandemia, nós tivemos aí, vimos algumas propostas, né, de alguns editais, onde os pesquisadores poderiam estar apresentando os seus projetos, as suas propostas para contribuir trazendo melhorias aí pós-pandemia, né, para contribuir com melhorias causadas aí, geradas pela situação da pandemia. E para isso, eles receberiam então aí uma bolsa de estudos para estar financiando os seus estudos, né, e enfim. Mas nós temos também financiamentos a juros baixos. Professora, como que eu faço para conseguir então um financiamento que tem um juro bem baixinho? Bancos que auxiliam empresas fornecendo empréstimos a juros baixos com período de carência para iniciar o pagamento. Você sabe um exemplo de banco assim? O Banco da Amazônia, né? Que ele fornece então empréstimo para empresas que trabalhem com produtos aqui da Amazônia, empresas locais, regionais, tá? Tem o Banco do Nordeste e também o BNDES, que é um banco do governo, tá? Que também fornece investimento com taxa de juros bem baixinho, ok? Todos esses bancos, eles vão exigir do empreendedor, eles vão exigir do administrador da empresa que seja apresentado o seu plano de negócios, seja apresentado o seu balanço, o balanço patrimonial, que seja apresentado toda aquela documentação que a gente já falou para vocês, tá? Então, é importante que a empresa trabalhe e elabore e prepare esses documentos. Normalmente, esses documentos assim são preenchidos, não o plano de negócio, mas balanço e análise de resultados é feito pelo contador da empresa, né? Muitas das vezes a empresa contrata um contador para fazer. Professora, o que é esse arranjo produtivo local, APL? Nós vamos estar vendo agora, tá? O arranjo produtivo local é uma aglomeração de empresas localizadas em um mesmo território que apresentam especialização produtiva e mantêm vínculos de articulação, interação, cooperação, aprendizagem entre si e com outros atores locais. Isso é um arranjo produtivo local. O termo aglomeração produtiva, científica, tecnológica ou inovativa tem como que um aspecto central a proximidade territorial de agentes econômicos, políticos e sociais, né? Ou seja, empresas e outras organizações públicas e privadas, tá? E a noção de território é importante para a atuação em um arranjo produtivo local, já que a aglomeração se dá por um determinado espaço físico. O APL compreende um recorte do espaço geográfico, tá? Ou seja, parte de um município, ou então um município como um todo, um conjunto de municípios, também pode ser, bacias hidrográficas, vales, serras, entre outros. Então, é justamente isso, a APL, esse arranjo produtivo local, ele envolve essa aglomeração de empresas, tá? Dentro de um mesmo território que apresentam essa especialização produtiva e mantém vínculos entre si, tá bom? Quando se fala em arranjo produtivo local, é imprescindível considerar a presença dos vários atores. Que atores? Os empreendedores, agentes e as instituições, né, que possuem ações voltadas direta ou
indiretamente ao desenvolvimento da atividade produtiva local. Esses atores, nós estamos falando aqui, não sei se você já ouviu falar naquele termozinho chamado stakeholders, tá? Os stakeholders são exatamente esses atores que estão envolvidos aqui, que possuem alguma relação com a empresa, tá? Os empreendedores e agentes que podem ser fornecedores, podem ser os clientes, podem ser os funcionários, né? E outras instituições, por exemplo, parceiras, tá? Com relação ao grau ou estágio de desenvolvimento, os arranjos podem ser classificados em 3 níveis. Vamos ver quais são eles. Arranjos incipientes, arranjos em desenvolvimento e arranjos desenvolvidos, ok? Muito bem, pessoal. Vamos aqui falar então sobre a constituição de uma empresa. Professora, mas para eu constituir uma empresa, obrigatoriamente eu preciso contratar um contador? Não necessariamente, dá um pouco de trabalho, mas você pode sim estar fazendo você mesmo, né? Nós vamos estar passando para vocês aqui alguns passos que são necessários para a abertura da empresa, mas as pessoas, como dá um pouco de trabalho, né, leva tempo também, normalmente contratam sim um contador para estar fazendo esse tipo de serviço, tá? Embora na maioria dos casos um empreendedor normalmente contrate o serviço de um contador, esta ação não se faz necessária, tá? Exceto para aqueles que não disponibilizem de tempo para realizar, porque como eu disse para vocês, leva tempo, tá? Nós temos vários tipos de constituição de empresa. Existe a sociedade simples, né? Onde as pessoas contribuem com bens ou serviços para exercer suas atividades econômicas. Existe a sociedade limitada. A responsabilidade dos sócios é restrita ao valor da sua cota. Várias pessoas se unem, né, fazem um contrato social ali. Tem as sociedades por ações, que são organizações que dividem seu capital social e cada sócio só responde por sua ação. E existe a sociedade cooperativa, que tem um número mínimo de sócios para compor a administração e cada sócio possui limitações nas suas cotas. Então, nós temos aqui esses tipos de sociedades de constituição de empresa, né? Você vê que a diferença, por exemplo, na sociedade simples, é que ela não existe aí uma parceria com sócios, tá? Porte das empresas. Vamos entender, então, quando a gente fala de empresa pequena, microempresa, microempreendedor individual, o que significa isso? Existe o empresário individual, o microempreendedor individual, a empresa individual de responsabilidade limitada, a sociedade empresária e a sociedade simples, tá? Então, vocês sabem que o microempreendedor individual, ele mesmo pode gerar o seu CNPJ pela internet, ok? Então, ele precisa apenas entrar na internet, você pode pesquisar ali, entrar no site da Fazenda, enfim, e daí você gera o seu próprio CNPJ. E o microempreendedor individual, ele tem alguns benefícios, né, com relação, se nós compararmos, por exemplo, a uma empresa de sociedade limitada, né, principalmente com relação aos impostos, porque ele pode se enquadrar no simples e pagar menos impostos, apenas um percentual, bem diferente da sociedade limitada, que já é um outro enquadramento, ok? Então, como que funciona, professora? Quais são os órgãos de registro empresarial? Nós temos aqui a JUSE, né, que gera o NIRE, né, é o número de identificação do registro em empresas, ou um cartório de registro das pessoas jurídicas, para você ver o passo a passo, onde é feito cada documento, e é por isso que muitas das vezes as pessoas não têm tempo e preferem contratar então um contador para fazer esse tipo de trabalho, tá? Porque realmente demanda tempo e às vezes
é bem demorado mesmo. Então, nós temos a JUSER, que no caso, aqui no estado de Rondônia, a nossa é JUSER, né? Mas aqui no nosso exemplo tá JUSESP, porque está se referindo a São Paulo, ok? Mas aqui no estado de Rondônia é JUSER, né? E ela gera o NIRI, que é um registro da empresa, ok? Aí nós temos também a Receita Federal, tá? É necessário que a empresa abra o seu CNPJ na Receita Federal, ok? Preencha ali a documentação que é necessária e gere então o seu CNPJ. Falei para vocês que o microempreendedor individual, ele mesmo faz isso pela internet, né? É bem simples. No caso do microempreendedor individual, ele preenche um formulário ali e ele mesmo gera. Professora, quem que pode ser um microempreendedor individual? Toda e qualquer pessoa que exerça aí uma atividade comercial, que queira se regularizar, né? E também recolher para sua aposentadoria, a contribuição da Previdência para sua aposentadoria. Então, qualquer pessoa, o pipoqueiro pode ser? Com certeza. Ele não desenvolve uma atividade comercial? Sim, pode. Ele pode entrar lá no site da Receita Federal e se registrar como microempreendedor individual. Cabeleireiro também, né? Então, qualquer pessoa que desenvolva uma atividade comercial pode sim, o ideal é que faça isso, né? Gere o seu CNPJ, ok? E isso facilita muito, tá? Com a questão de financiamentos. É muito mais fácil você conseguir um financiamento para um CNPJ do que para um CPF, né? Claro que isso vai depender das garantias, vocês sabem disso. Secretaria da Fazenda. Na Secretaria da Fazenda é gerada a inscrição estadual, ok? Então, você não vai escolher um ou outro. Vocês estão entendendo que é necessário fazer toda essa documentação precisa ser emitida, tá? Na JUSER, gerar o NIRI, depois na Receita Federal o CNPJ, aí vem a Secretaria da Fazenda, faz a inscrição estadual também, aí vem na Prefeitura, tá? Que vem entre o cadastro de contribuinte imobiliário ou a inscrição municipal, tá? Também é necessário. Aqui na Prefeitura é liberado o alvará de localização da sua empresa também, ok? Então, é importante fazer esse registro, tirar o certificado dos bombeiros também, né? É feita uma fiscalização, os bombeiros vão na empresa, fiscaliza a questão de segurança da empresa, extintor, saída de emergência, enfim, e daí emite o seu certificado dos bombeiros, tá? Também é um documento muito importante para o funcionamento da empresa. E tem o registro no INSS. Aqui nesse registro, a empresa vai informar quantos funcionários tem, né? Se é apenas um sócio proprietário e não tem funcionário nenhum. Então, essa informação é passada aqui no INSS. Por quê? Porque a empresa precisa recolher o INSS do seu funcionário, né? Já é retido na fonte e tudo isso, o INSS é feito através de um cadastro, né? Que a empresa se regulariza junto ao INSS. Então, esses são os órgãos de registro empresarial. E todos eles, a empresa precisa se registrar. Em todos eles, precisa emitir os seus certificados, emitir aí as suas declarações, para que ela possa, então, ter um bom funcionamento. O que acontece é que algumas empresas começam a funcionar mais de forma clandestina, né? E aí simplesmente alugam um ponto comercial, outros abrem dentro de casa mesmo e não fazem toda essa regularização aqui, que é tão importante, tá? E aí, isso traz sérios prejuízos. Por quê? Porque se bater uma fiscalização e identificar que aquela empresa está funcionando, está aberta, sem a devida regularização, com certeza vai haver uma punição com relação a isso. O fechamento da empresa, né, multa por estar trabalhando de forma ilegal. Então, é importante, se você é empreendedor, às vezes você está com a sua ideia apenas aí na mente, nem colocou no papel ainda, você vai colocar quando fizer o plano de negócio, né? Mas aí você agora está sabendo
qual é o passo a passo para você regularizar o seu empreendimento quando você for realmente abrir, né, o seu empreendimento, o seu negócio. Então, você precisa buscar esses órgãos para você estar regularizando. Você precisa também identificar se a sua empresa vai ser só você, é um microempreendedor individual, ou vai ter parcerias, vai ter sócios, vai ser uma sociedade limitada, né? Cada um vai ter a sua responsabilidade, a sua ação, né? Ali. Como que vai ser, que tipo de sociedade vai ser a sua empresa? Você também precisa definir isso. Claro que quando você faz o plano de negócios, tudo isso é colocado lá. Pessoal, esta foi a nossa aula de número 5, tá? Nós trouxemos aqui conhecimentos muito importantes para vocês sobre o funcionamento das empresas, sobre a constituição das empresas, né, como que elas são constituídas, quais os órgãos se deve procurar para regularizar a sua empresa. E nós já estamos partindo para a conclusão da nossa disciplina. Nossa próxima aula já é a unidade de número 6, a nossa última unidade. E eu quero reforçar aquilo que eu já falei nas nossas aulas anteriores. Se você deixou para trás algum conteúdo, você não conseguiu ler, você não conseguiu ver o vídeo, você precisa tirar um tempo para voltar neste conteúdo, ler este material, porque você vai precisar dele. Tudo aquilo que nós disponibilizamos para você aqui é muito importante para que você compreenda a educação empreendedora, ok? Então, leia o roteiro das unidades, leia o material complementar, assista os vídeos, a web aula e os vídeos complementares que a gente coloca também, tá? Tudo isso é muito importante. Eu quero agradecer a atenção de vocês nesse momento e até a nossa próxima aula, aula de número 6, unidade 6. Vejo você lá, ok? Até lá! Educação à distância, mudando realidades.